Pessoal, então aí, ó, dando continuidade à progressão geométrica, na aula anterior, então nós vimos a respeito de razões, encontrar a razão de uma PG, classificar aí o termo geral, tá? E já estudamos em um vídeo separadamente toda a teoria de progressão geométrica, tá bom? Então, caso você tenha alguma dúvida, todo esse resumo que nós temos aqui, nós temos ele completo, passo a passo, no vídeo que eu vou estar disponibilizando o link para vocês aí, tá bom? Então, o exercício 1, ele está pedindo para nós, encontre a PG crescente de 3 termos, cujo produto vale 27 e a soma vale 11,7, tá? Nesse caso, esse exercício, nós vamos estar aplicando essa propriedade aqui, ó. É uma representação de PG de 3 termos. Então, a gente divide termo central e multiplica pela constante, tá bom? Pela constante não, pela razão. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Então nós vamos aí no caso resolver isso da seguinte forma, com essa propriedade. Então eu vou estar chamando aí a minha PG, cujos termos são x sobre q, x e x vezes q. Então nós já conhecemos de uma forma geral, de uma forma genérica, quais são os termos dessa PG, tá? Como ele informou para nós o produto que vale 27, então eu vou multiplicar. Por que a gente utiliza esse caso especial? Por causa disso aqui, ó. Você vai simplificar esse Q com esse Q. O que sobrou para nós? X vezes X vezes X. Ou seja, X ao cubo é igual a quem? Igual a 27. Então nós temos, portanto, que x vai ser quem? Raiz cúbica de 27. Quanto que dá a raiz cúbica de 27? 3. Então nós descobrimos que o x vale quanto? Vale 3. Tá bom? Se eu já tenho que o x vale 3, você vai vir nesta equação e vai substituir o x por 3. Vai ficar o quê? Vai ficar 3 sobre Q mais 3 mais 3 vezes Q. Igual a quanto? Igual a 11,7. Tá bom? Caso você queira colocar 117 sobre 10, não tem problema. Esse 3 está positivo, passa para o outro lado, ele vai negativo. Você vai ter que encontrar o MMC, encontra o MMC, tá? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Você vai cair numa equação de segundo grau que você vai ter as duas raízes, os dois valores para Q. Os dois valores para Q. Tá ok? Então esse é o exercício 1. Simples e fácil. Caso você tenha alguma dificuldade, nós sanamos as suas dúvidas no plantão. Perfeito? Esse é o exercício 1. Tá? O que nós temos no exercício 2? O exercício 2 fala o que para nós aí no caso? 3 números positivos cuja soma é 24. Cuja soma é 24. Forma uma progressão aritmética. Então, 3 números positivos cuja soma é 24. Então, eu vou resolver esse exercício assim, pessoal. Lembra lá dos casos especiais de PA? Está falando que é uma PA aqui para nós. Então, eu vou considerar x menos r mais x
mais x mais r. Então eu tenho o primeiro termo, o segundo e o terceiro termo. Esses são os três termos, os três números positivos, cuja soma vale quanto? 24, tá? O que eu vou fazer aqui no caso? Simplificar o menos r com mais r. O que sobrou para nós? Que 3x é igual a 24, o x é igual a quanto? X igual a 8. Já tenho o valor de x, tá? Então eu tenho até aqui, ó. Somando-se, respectivamente, 6 menos 2 e menos 7 é o primeiro, segundo e terceiro termo dessa PA, obtemos três números que formam uma PG. Determine a PA. Então vamos lá, ó. Na nossa PA, o que nós vamos ter? X menos R mais 6. Beleza? Depois eu tenho x menos 2. E depois o que nós temos aí no caso? X menos, aqui x mais r menos 7. Isso aqui para nós é uma PG. Isso aqui é uma PA. Tá bom? Então, quais são as informações que nós temos aí no caso? Vamos dar continuidade. O meu x eu já tenho que é 8. Então vai ficar 8 mais 6, 14 menos r. O x eu sei que vale 8. 8 menos 2, 6. E eu sei que o x vale 8. 8 menos 7 dá 1. 1 mais r. Tá bom? Aí nós temos aquela propriedade do que fala o seguinte para nós: o termo central é a média geométrica dos extremos. O termo central é a média geométrica dos extremos. Ou o termo central ao quadrado, ele é igual a quem? Ao produto dos extremos. 14 menos r, que multiplica 1 mais r. Tá bom? Você vai realizar aqui a distributiva. Nós vamos encontrar uma equação do segundo grau, cuja equação é r ao quadrado menos 13r mais 22 igual a quem? Igual a 0. Tá bom? Quando você resolver essa equação do segundo grau, você vai ter dois valores para as raízes. Eu vou chamar de R1 e R2. Tenho dois valores para R. Quais são os valores cuja soma dá 13 e o produto dá 22, fazendo por soma e produto? Quais são esses valores? 2 e 11. Ele está pedindo para nós obtermos três números que formam a PG. Determine a PA. Ele está pedindo para nós encontrarmos a PA. Então nós vamos ter, no caso, duas PAs. Eu vou considerar X8 e R2. Então esses termos são 6. Quem mais? Quem me ajuda aí? 8 e 10. Esse, portanto, são os três termos desta PA, tá? Agora, e se for ao contrário, se meu x for 8 e meu r for 11, o que nós vamos ter? Essa PA é ao contrário, né? O que nós vamos ter aqui no caso? Faz a substituição, o x por 8 e o r por 11. Nós vamos ter quem? Menos 3, 8 e quem aqui no caso? E 19? É isso?
e 19. Então nós temos aí no caso as duas PAs, tá bom? Só que ele fala o seguinte para nós: 3 números inteiros positivos, 3 números positivos. Isso significa que essa PA não serve para nós. A nossa resposta é 6, 8 e 10, tá bom? Essa, portanto, é a nossa resposta: 6, 8 e 10. Perfeito, pessoal? Muito fácil, muito simples, muito tranquilo, né? Deem um pause aí no vídeo, corrijam a sua resolução ou façam a cópia. Eu vou apagar e dar continuidade no exercício 3, tá? Vamos lá, o que nós temos no exercício 3? Numa PG, A1 vale 5 e Q vale 12. Ele está pedindo para nós encontrarmos o A15, fórmula do termo geral. Como que eu calculo o A15? O A15, portanto, vai ser A1 vezes Q elevado a quanto? A 14. Quando você faz essas substituições, 5 vezes 2 elevado a 14, e nós vamos deixar expresso dessa forma, porque 2 elevado a 11 dá 2.048, 2 elevado a 12, 4.096, vai dar um número bem alto, tá? Até 12 você substitui, caso passe disso, deixe expresso dessa forma. O exercício 3, item B, está pedindo para nós calcularmos o produto dos 15 primeiros termos. Eu fiz com vocês a demonstração, uma demonstração. Falei que na aula iria falar a outra formulinha. A outra formulinha, a apostila atrás, ó. O produto dos 15 primeiros termos é dado por quem? É dado por A1 vezes A15 dividido por quem? Dividido por 15 menos 15 dividido por 2, correto? Quanto que vale o A1? O A1 vale quanto? 5. Vezes o A15, 5 vezes 2, elevado a 14, tudo isso dividido por 15 sobre 2. Tá ok? O que nós vamos ter aí na sequência? O 5 vezes 5, você pode escrever isso como 5 ao quadrado, vezes 2 elevado a 14, vezes 15 sobre 2. Professor, posso fazer da maneira que você explicou na parte teórica? Pode, sem problema nenhum. Isso aqui vai ficar 5 elevado a 15, vezes 2 elevado a... Vai simplificar o 14 com 2 vai dar 7, 105. Tá ok? Essa é uma das respostas. Pode aparecer de outra maneira? Pode. Você pode escrever 2 elevado a 15, aí você vai colocar 10 elevado a 15 em evidência, vezes 2 elevado a 90. Mas pode deixar expresso dessa forma, tá bom? Pode deixar expresso dessa forma, que não tem problema. Aqui no caso, ó, eu vou apresentar para vocês a outra forma que vocês podem resolver, tá? Vocês podem apresentar a resolução dessa forma aqui, ó. Já vou aproveitar, dar um tempinho para vocês copiarem ou dar um pause aí no seu vídeo, porque na hora que eu zerar o meu programinha, tudo isso aqui desaparece e não volta mais, tá bom? 1, 2, 3. Vamos lá, ó. O que seria da forma que eu expliquei para vocês, ó? Vou colocar aqui.
Olha lá, ó. Essa aqui seria a formulinha que eu passei para vocês, lembra? Que a gente faz transformando isso aqui em soma de uma PA. Então fica aí quem resolveu dessa forma, quem resolveu da forma que eu passei em sala de aula, desculpa, que eu passei no vídeo anterior, lá da parte teórica, e é só você corrigir ou copiar. Dê um pause no vídeo e faça a cópia ou a correção do exercício, tá bom? Vamos para o exercício 4. O que nós temos no exercício 4? De cara é um contexto aí, né? Um exercício contextualizado. Uma aplicação da PG. Uma pessoa guarda 1 centavo em 1 de 1 de 2020, 2 centavos em 2 de 1 de 2020, 4 centavos e assim sucessivamente até 31 de 1 de 2020. Estime a quantia guardada ao final do mês de janeiro. Então nós precisamos fazer a soma, né? O que nós vamos fazer aí no caso nada mais é do que a soma. Então observa o seguinte, no primeiro dia ele guardou quanto? Ele guardou 1 centavo, correto? Ele guardou 1 centavo. No segundo dia ele guardou quanto? 2 centavos. No terceiro, 4. Depois, 8. Depois, 16. Ou seja, 1, 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente, tá bom? Ao invés de eu trabalhar com 0,01, eu vou trabalhar com os números inteiros. Então eu vou trabalhar com 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, até o final de janeiro. Ou seja, quanto que eu vou ter aqui? Só que vamos pensar da seguinte forma, ó. Esse 1, eu vou escrever ele como 2 elevado a 0. Posso escrever isso? Posso. Esse 2 como 2 elevado a 1. Esse 4 como 2 ao quadrado. Esse 8 como 2 ao cubo. Até quem? 2 elevado a 30. Mas janeiro não tem 31 dias? Tem. Então, ó, o 0 já é 1. O 1 é o segundo dia. O 2 é o terceiro dia. O 3 é o terceiro dia. O 30 é o 31º dia. Tá bom? Então, isso aqui nada mais é do que a soma de uma PG. Então, isso aqui eu estou fazendo a soma dessa PG. Eu estou fazendo a soma dessa PG. Como que a gente calcula a soma? Isso aqui vai ficar o que pela formulinha? Só substituir na formulinha 2 elevado a 31 menos 1, mas por que 1? Porque é 2 elevado a 0 dividido por 2 menos 1. Tá bom? Quando você faz esse cálculo, a tua resposta, portanto, ó, 2 menos 1 dá 1, todo número dividido por 1 é ele mesmo, nós vamos ter 2 elevado a 31 menos 1 o que? Centavos. Centavos. Tá ok? Dê um print aí da tela. Bata uma foto. Que em 3 segundos eu vou zerar, tá bom? 1, 2, 3. Nós temos aí até o exercício 6. O exercício 5 também está pedindo para nós calcularmos a soma. Lembra da formulinha aqui, ó? Ó qual que é a formulinha que ele dá aqui para nós. A soma dos n primeiros termos. Eu passei uma formulinha para vocês, caso vocês queiram utilizar aquela lá, não tem problema nenhum
tá bom? Pode fazer. Essa formulinha aqui, SN, a apostila traz por SN, é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1, tá bom? Caso você queira utilizar essa fórmula, não tem nada, não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Qual que é a nossa razão aqui no caso? A nossa razão vale quanto nesse exercício? A razão ela vale meio, beleza? Meu primeiro termo vale 2. Então isso aqui está indo para onde? Para o infinito. Isso, portanto, é a soma dos termos infinito dessa PA. É a soma dos termos infinito. A soma infinita de uma PG é dado por quem? Por A1 dividido por 1 menos Q. Isso aqui vai resultar 2 dividido por 1 menos meio. 1 menos meio dá quanto? Vai dar meio. Divisão de fração conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Você tem aqui que vale 4, tá bom? Vale 4. Beleza? É esse o raciocínio que você utiliza para encontrar a fração geratriz, tá? Quem tem curiosidade aí, provavelmente vocês vão ver ou já viram de fração geratriz, tá bom? Sobre frações geratrizes. Então aquele cálculo que a gente fala que é o cálculo prático, o cálculo rápido, nada mais é do que a soma infinita da PG, tá bom? Em 3 segundos eu vou apagar. Dê um print, tire uma foto. 1, 2, 3. O exercício B é a mesma coisa, tá? Então esse exercício B fica para você calcular, tá bom? Qual que é a razão aí no caso? A razão desse item B vale quanto? 1/10, tá bom? 1/10. E para você conferir a tua resposta, a sua resposta tem que resultar 1/9. Essa é a sua resposta, 1/9, tá bom? Essa é a sua resposta, 1/9. Perfeito? Então podem fazer aí o exercício B, fica para vocês fazerem. O item C, o que nós temos aí no item C? Eu tenho meio, 1 menos meio, mais 1/4, menos 1/8, e isso vai até onde? Isso vai até o infinito. Isso vai até o infinito. Então eu vou fazer da mesma forma, tá bom? O raciocínio é o mesmo, só que a minha razão nesse caso, ela vale quanto? Menos meio. A minha razão é menos meio. Então o que eu tenho aqui? O que nós vamos ter? A soma infinita é dado por quem? Por A1 dividido por 1 menos Q. Nesse caso vai ser mais meio. Então vai ficar 1 sobre 3 meios. Isso é uma divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Nós vamos ter, portanto, 2/3. Tá bom? Dê um pause. Copie o exercício que em 3 eu apago. 1, 2, 3. Beleza, pessoal? O exercício D, 1, 2, 4, 8, não tem como nós calcularmos, tá? Nesse caso, a razão da PG tem módulo maior que 1, portanto, essa soma não existe, tá bom? Essa soma não existe, tá? Essa soma não existe. Só tem soma infinita
dos termos, só tem soma infinita dos termos quando eles são decrescente, quando eles convergem para zero, tá? E o item, o exercício C, o que nós vamos ter aqui no caso? Nós vamos resolver da seguinte forma. Quando você retira um número do radical, regrinha do sol e da sombra. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, quando você tem raiz enésima de A elevado a M, isso aqui vai ficar A elevado a M sobre N, tá bom? Quando você tem raiz enésima de raiz emésima de alguém, isso aqui você pode escrever como raiz enésima vezes emésima, tá bom? Quando eu tiro esse primeiro x de dentro do radical, ele vai sair com x elevado a meio, tá bom? Observa que para esse segundo x eu vou ter dois radicais. Ele vai sair com x elevado a quanto? X elevado a 1/4. Esse terceiro x ele vai sair como? X elevado a 1/8. E isso é igual a quem? A 3. Produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Observa que o que eu estou fazendo é somando aí no caso os termos infinito de uma PG. Pela fórmula da soma infinita de uma PG, isso é dado por A1 dividido por quem? Por 1 menos Q. Isso aqui vai resultar meio dividido por quanto? Dividido por meio. Isso dá 1. Portanto, eu tenho que x elevado a 1 é igual a 3. X, portanto, aí no caso, é igual a 3. Então, nós temos, portanto, que x é igual a 3. Essa é a nossa resposta. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Bom estudo. Não se esqueçam, nós estamos em isolamento social e não em férias. Então não perca tempo nos seus estudos. Grande abraço. Qualquer coisa estou à disposição no horário do plantão. Abraço, pessoal.